Se você apoia meu trabalho aqui na internet e gosta dos conteúdos, compre agora sua camisa Tech T-shirt da Insider com 12% de desconto. Primeiro link na descrição. Tá, vamos lá, olha só. A ideia é explicar o eixo do mal. Tem uma coisa chamada eixo do mal, que tem um nome bastante característico, né? Eixo do mal, inclusive, é em analogia, sei lá por que não pesquisei os autores. Quando eles, o nome do artigo, inclusive, é The Axis of Evil. Os autores fizeram uma comparação com o eixo do mal, Coreia do Norte, Iraque, não sei o que o George Bush falava, né? Ele chamava eixo do mal. Enfim, fizeram tipo uma espécie de alusão, analogia, sei lá o que eles quiseram, não sei. Os autores são Kate Land e João Magueijo, um casal, no Imperial College, em 2005, 11 de fevereiro de 2005. Publicaram um artigo chamado The Axis of Evil. O eixo do mal é um negócio proveniente da estatística, mas é um indicativo de alguma coisa meio bizarra que está acontecendo. Vamos lá. Isso aqui é a radiação cósmica de fundo. O que é a radiação cósmica de fundo? Na maneira mais divulgada em todos os cantos, é de que ela é os remanescentes provenientes da recombinação, da era da recombinação dentro da teoria do Big Bang. Voltando desde o início, e realmente é desde o início, pelo menos o início que a gente conhece como universo, você tem ali um estado inicial, 13.8, vou arredondar para 13.8, ok? Um estado inicial do universo, 13.8 bilhões de anos atrás, e que passado um tempo, naquele estado, o universo inteiro contido, digamos assim, não é um ponto, mas numa região infinitesimal, e aí ela se expande. Ok. Essa expansão, passando o tempo tic-tac de um relógio, quando chega em 380 mil anos, também é um arredondamento, o universo já esfria o suficiente, porque seria mais compacto. Vamos lembrar de uma coisa, temperatura, energia média das partículas ali se movimentando, né? Pegar esse quarto aqui, a temperatura aqui nesse quarto, a energia média cinética de movimento das moléculas aqui, certo? É a temperatura. Se você tem um universo pequenininho, temperatura muito alta, com todas as coisas contidas ali, naquela região. Aumentou a região, mas o número de partículas continua o mesmo. O que está acontecendo? Vai esfriando porque tem um caminho para essas partículas percorrerem, entende? Então a temperatura diminui. Ela cai. Em 380 mil anos, você tinha o que estava acontecendo ali, era que o plasma, a condição de plasma do universo, porque se você está com uma coisa muito compacta ali, você não tem formação de átomo, você não tem formação de substâncias, moléculas, estruturas complexas. É como se fosse o que a galera chama de caldo, né? Você tem um caldo ali onde você tem elétrons livres, prótons livres e radiação, e os fótons, tudo livre. Calcula-se que ali, com a temperatura em 3.000 kelvins, correspondente ali aos 380 mil anos, tudo isso eu estou falando de forma arredondada, tá? Porque cada número que eu estou falando dá para fazer um vídeo diferente. Em 3.000 kelvins de temperatura, você tem o universo expandido de tal maneira que tem espaço suficiente para os fótons viajarem livremente. E o elétron se combina com o próton e surgem os primeiros átomos de hidrogênio, chamados de hidrogênio primordial. Esses fótons que ficaram livres, porque no universo menor que isso, no universo menor do que aquele momento, o que acontecia era uma coisa chamada espalhamento. Espalhamento. Tenta mentalizar isso na tua cabeça. Você tem prótons, pensa como bolinhas mesmo, de forma clássica, não esquece mecânica quântica por um momento. Você tem essas bolinhas, esses prótons balançando para lá e para cá, ok? E você tem os elétrons que interagem com a radiação, com os fótons. E esses elétrons, digamos assim, fica batendo nos fótons, mas não absorve. Entende? Ele só espalha. Ele bate e vai para uma outra direção, bate e vai para uma outra direção. E aí você tenta imaginar mentalmente direção X, Y, Z, e diversos fótons batendo nos elétrons e mudando de direção, indo para lá, indo para cá, não sei o que, etc e tal. Então, expandiu o universo, o caminho, expandiu. Então o caminho, tem mais caminho para os fótons caminharem, entende? Tem mais espaço para eles andarem. E aí o elétron se junta com o próton,
vira o átomo de hidrogênio. Eu tô falando de uma forma muito simples, vocês não têm noção. Depois eu faço um vídeo só sobre a era da recombinação, para complicar ainda. Não pense dessa maneira. O elétron junta com o próton, vira os átomos de hidrogênio. Esse livre caminho que os fótons conseguiram andar sozinhos por aí, porque abriu o espaço, expandiu, novamente, os átomos de hidrogênio se formaram. Também vai ter hélio, vai ter um pouco de lítio, berílio, essas coisas todas. Enfim, esses fótons caminharam livremente e esses fótons esticados. Por que esticados? Que a gente está observando aqui, certo? Expansão do universo faz o redshift. Esses fótons que estavam lá em 3000 kelvins, a temperatura, chegam pra gente aqui em 2,7 Kelvin. É fóton, luz, redshift, sabe? Ambulância passando com som, aí vem, não muda a frequência quando vem na sua direção e depois vai embora em outra direção. Mesma coisa, redshift, blueshift, o deslocamento, aumento de frequência, diminuição de frequência em relação ao observador, só que ali é a mesma ideia, só que redshift. Tem um vídeo no canal explicando sobre isso, sobre o redshift, tá? Então é só assistir lá. Então o efeito Doppler, exato, efeito Doppler. Então esse fóton lá, que era era entre o visível e infravermelho, tá? Esse fóton, ali na energia de 3000 kelvins, na temperatura de 3000 kelvins, ele esticado, porque você pode trabalhar em frequência, em comprimento de onda e tal, eu tô falando em termos de temperatura. Tem uma relação, que é através da lei de Planck, corpo negro, mas não precisa entender isso. Esse 3000 kelvins de temperatura ali, vira 2,7, observando aqui na Terra 13,8 bilhões de anos depois, por conta da expansão que redshiftou. Esse 2,7 é isso daqui, ó. É esse mapa aqui. Só que pense na seguinte maneira. Esse mapa aqui, a média dele, o que é esse mapa aqui? É a observação desses fótons em 2,7 kelvins, tá? Em todas as direções. Só que isso aqui é uma projeção, talvez vocês não consigam identificar. É mais ou menos igual ao mapa mundi, em que o lado do direito do mapa mundi é o iniciozinho do lado esquerdo, né? Que a galera fala Estados Unidos e Rússia estão separados, na verdade tá ali o Estreito de Bering ligando os dois, né? Mas a gente vê numa superfície bidimensional algo que a gente está vendo numa esfera. Por quê? Aí vem a outra coisa que eu trouxe aqui para vocês. Isso daqui eu acho que fica melhor para todo mundo visualizar. Essa aqui é a radiação cósmica de fundo, que é isso que a gente observou em todas as direções. Você pegou um telescópio, apontou em todas as direções, montando como uma esfera mesmo, entende? Então é isso daqui, ó. Qual é a diferença das cores azuis para as cores vermelhas? Cara, são variações na casa decimal, porque a média é 2,7, vermelho um pouquinho mais quente, azul um pouquinho mais frio, só que esse pouquinho é na casa decimal depois do 7, tá? É 2,7 a média, é depois do 7, nas outras casas decimais que faz essas coisinhas aqui. Pensa, como é que eu pego um ponto na esfera? Você tem uma equação, você tem as coordenadas esféricas, já tem vídeo explicando sobre isso no canal. Você tem um raio, que nesse caso aqui vai ficar fixo, o raio de uma esfera fixo, pode ser R igual a 1, raio igual a 1, uma esfera unitária que chama. E aí você tem dois ângulos, o polar e o azimutal, um ângulo que gira 360 graus e um outro ângulo que gira de 0 até 180, que é o polar. A ideia aqui não é ter rigor matemático, eu quero só que vocês entendam intuitivamente. Você tem dois ângulos, olha aqui, ó, olha minha webcam aqui com o dedo pro alto. Você tem dois ângulos, tem esse aqui de cima para baixo, ó, de 0, pensa do polo norte até o polo sul, você tem um ângulo de 180 graus, e aí você tem esse aqui, ó, 360 graus, beleza? Dois ângulos, com esses dois ângulos eu falo, ó, gira 20 graus para cima e 30 para o lado, eu consigo, falando quantos graus para o lado ou para cima, eu consigo dizer... Eu consigo localizar qualquer ponto em cima da superfície de uma esfera. Você apontou o telescópio no céu e você foi varrendo o céu em diferentes ângulos. Você foi girando ele aqui assim, depois você gira ele assim, em todas as direções. Por isso que monta uma esfera assim. Então é a radiação cósmica de fundo de todos os cantos, todas as direções. Aí eu acho que isso daqui, ó, visualiza melhor do que
uma foto que tá assim. Isso aqui é uma projeção disso daqui para justamente não precisar, porque aqui eu tô com um computador, né? Eu consigo girar fazendo isso daqui na animação. Essa é a radiação cósmica de fundo. Agora vamos tentar explicar o mais complicado de tudo. Eu pensei em uma analogia, mas ela, de novo, isso aqui é só para vocês entenderem a intuição, o conceito. Não é para ter rigor matemático, tá? Porque existe uma curva de aprendizado imensa para você chegar a entender o que é, que eu vou tentar explicar aqui de maneira simples, que são os harmônicos esféricos. Esquece tudo isso daqui e pensa numa pizza. Analogia do pizzaiolo. Você é um pizzaiolo e você abriu uma massa. A pizza, você pode cortar ela no meio e você tem dois lados. Você pode cortar no meio com uma linha, né, e outra, fazendo tipo um X, você tem 4 pedaços de pizza. Concorda? Você pode cortar de modo a ter 8 pedaços, 12 pedaços. Você pode fazer quantos pedaços você quiser, de certa maneira. Se você tiver uma máquina industrial, você corta pedacinhos bem pequenininhos. Você corta em 2 pedaços, em 4 pedaços, em 8, em 16, 32, 64, 128, 256, 512 pedaços de pizza. Você pode cortar. Agora pensa no seguinte, você vai montar a pizza. E você vai fazer uma pizza de calabresa. E aí tá ali a massa da pizza toda branquinha. E você vai pegar as calabresas cortadas. E aí você vai tacar essas calabresas de modo aleatório. Depende da pizza. Se for uma pizzaria mequetrefe, você vai querer falar: cada pedaço de pizza vai ter três fatiazinhas certinhas de calabresa. Mas você vai colocar de forma aleatória. Você vai pegar ali e tacar assim as fatiazinhas assim de calabresa, né? De forma aleatória. Tacou de forma aleatória essas calabresas em cima da pizza? Show! Quando você cortar ela no meio, você olhando assim, você pode até, no olho mesmo, você dizer: ah, tem a mesma quantidade de calabresa que tem pra cima, é a mesma quantidade de calabresa que tem pra baixo, e show. Mas talvez, se você cortar em 4 pedaços, pode ser que você consiga identificar que uma fatia tem menos calabresa do que outra parte. Pode ser que se você cortar em 8 pedaços, pode ser que alguns pedaços tenham menos calabresas, outras com mais, então você começa a identificar esses padrões. Mas pensa que você tacou de forma aleatória essas calabresas ali. No caso aqui da radiação cósmica de fundo, que é numa esfera, você utiliza uma ferramenta matemática chamada harmônicos esféricos para fazer exatamente o que eu falei na pizza, só que numa esfera. Não preciso nem mostrar a equação matemática. Conseguem saltar da pizza para a esfera? Você vai cortar a esfera em diferentes, ou seja, traça, tá vendo essa linha aqui, ó? Tem uma linha preta aqui, ó, tá vendo? Tem uma linha preta aqui, ó, tem até um zoom. Esse aqui é o plano da galáxia, inclusive. Mas tá vendo que tem uma linha preta ali, ó? Pensa que você vai cortar a esfera. Então você vai ter que traçar esses círculos, né? Então você corta aí um hemisfério para cima, um hemisfério para baixo. Tenta imaginar o corte da pizza em 4 pedaços, 2 pedaços, 8, 16, 32, da mesma maneira que você corta a esfera em diferentes pedaços, traçando essas diferentes linhas, que podem ser horizontais ou verticais. Existe uma maneira de você entender e estudar essas diferentes regiões da esfera utilizando harmônicos esféricos. É para isso que servem os harmônicos esféricos nesse caso específico. Rigorosamente, eu preciso fazer só um adendo: os harmônicos esféricos não cortam a esfera. Porém, quando você vai fazer algo como exatamente isso daqui que você está vendo na tela, os harmônicos esféricos, você pode entender como cortes da esfera. Você pode entender como analogia corte de uma esfera. Porque eu estou tentando pensar de uma maneira que não seja muito técnica. Eu vou falar de maneira técnica, se alguém não entender, pergunta no chat. Harmônicos esféricos são funções contínuas, mas na prática, com experimentos e quando você faz simulações computacionais, se tornam discretos. Pensa no seguinte: você pode ter entre 0 e 1 infinitos números, show? Só que você não tem como colocar no computador infinitos números, não tem memória infinita. Você precisa ter intervalos discretos. Então você vai dizer que de 0 até 1 tem, sei lá, 10 números, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Então não vai ter nenhum número entre 0 e 0.1. Isso se chama discreto.
contínuo é porque tem infinitos valores entre 0 e 1, para depois passar para o 2, para depois passar para o 3, para depois passar para o 4. Beleza até aqui? Galera de computação deve entender isso de forma bem simples, mas é porque eu estou tentando falar para uma audiência geral. Então, para o caso desses harmônicos esféricos, nesse caso em específico, particular, com computação e tal, pense que você está cortando a esfera em vários pedacinhos. Você consegue imaginar uma pizza com 512 pedaços? Não. Você consegue imaginar 2, 4, 8, talvez 12 você consegue mentalizar uma pizza com 12 pedaços. Cortando, né, com a faca ali e tal. Mas você não consegue imaginar uma pizza cortada em 512 pedaços. Você precisaria de uma animação para tentar ajudar, algo assim. Uma pequena analogia que eu preciso fazer antes de explicar o que eu vou explicar. Analogia com música agora. Tem uma coisa muito foda que descobriram, vulgo Fourier, que se chama série de Fourier. O que é isso? Eu tenho um piano eletrônico lá embaixo na sala. Quando eu vou lá e aperto é um piano eletrônico. Quando eu aperto a nota Dó, sai na caixa de som um som muito parecido com o som de uma nota Dó num piano acústico, que tem um martelo que bate numa corda. Esse martelo que bate numa corda gera uma onda, essa onda vibra na corda, essa onda sai da corda e vibra na madeira do piano e cria um envelope sonoro, que chama, que é uma onda muito complicada do que simplesmente você vê uma nota Dó quando está afinando o violão. Porque ela ressoa, passa ali na madeira, na construção do piano, tem todo um negócio detalhista. Então é uma envelope sonoro que chama, que você tem a nota Dó e você tem várias partes, digamos, diferentes, que é quando a parte que vibra na madeira, a parte que vibra na própria corda ali, sabe, no prego, não sei o que, enfim, toda a estrutura. Qualquer onda complicada pode ser descrita como uma soma infinita de ondas simples de seno e cosseno. Então, você pega uma onda super complicada, que é a de nota Dó num piano acústico, e consegue fazer quase que a mesma coisa, né? Mas muito próximo. É daí que surgiu os sintetizadores e tal. Você consegue simular muito bem um piano acústico usando uma placa eletrônica com um algoritmo que está somando várias ondas simples de seno e cosseno, imitando o envelope, entende? Dessa nota Dó tocada num piano acústico. Agora pensa, eu tenho uma nota e um envelope que é uma onda muito complexa, e eu estou somando várias simplesinhas para construir essa complexa. Analogamente, essa esfera aqui que você está vendo, com o que eu acabei de falar, que são os harmônicos esféricos, você vai ter uma soma de várias equações que te dão a temperatura na superfície em vários pontos, e a soma desses muitos, tipo, uma mais simples, uma um pouquinho mais complicada, uma um pouquinho mais complicada, uma um pouquinho mais complicada, a soma dessas várias funções harmônicas, quando você soma muitas delas, você chega no que você observa de temperatura em cada ponto diferente na esfera. Preste atenção. Pense que essa esfera aqui tem uma cor só, ela não muda e tal. Tá vendo, sabe, meu mouse? Esqueça esses reflexos, esqueça essas coisas. Tem uma cor sólida. Associa uma cor a uma temperatura específica, 2,7 Kelvin. Ou seja, qualquer ponto em cima da esfera tem 2,7 Kelvin. Isso daí é uma das funções harmônicas. Ela é uma função que varre a esfera e te fala que em qualquer ângulo que você dá ali, lembre-se, o ângulo de cima e esse aqui de baixo. Lembra que eu falei? Qualquer ângulo ali que dá uma posição na esfera, a temperatura é constante. Qualquer ponto em cima da esfera é 2,7 Kelvin. Essa é uma das funções harmônicas. Daí você vai pensar, como eu disse, que você vai dividir a esfera em dois hemisférios, e você vai ter diferentes valores de temperatura em cima e diferentes valores de temperatura embaixo. Aí depois você corta em 4 pedaços, aí você vai ter diferentes valores de temperatura. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais você corta essa esfera, maior aumenta a resolução. Uma coisa é eu dizer que a esfera inteira tem 2,7 Kelvin. Outra coisa é eu dizer que no Polo Norte tem um valor, no Equador tem outro, no Sul tem outro.
Outra coisa é eu dizer que numa faixa de 10 graus entre o Polo Norte e 10 graus para baixo já vai ter uma diferença. E a cada 5 graus, sei lá, que você anda até chegar no Equador, vai ter uma outra valor de temperatura. Outra coisa é eu dizer que a cada 1 grau do Equador até o Polo, a cada 1 grau que você ande, tenha diferenças de temperatura sendo registradas. Nesse caso aqui, é 42 minutos de arco a resolução. O que seria esse 42 minutos de arco? Pensa numa circunferência. Você tem ali o ângulo de 0 a 360 graus. 360 graus. Você pode ter o ângulo de 90 graus, certo? Você pode ter o ângulo de 45 graus, certo? Você pode ter o ângulo de 1 grau. Pega esse 1 grau e divide por 60. Você teria 1 minuto de arco, ok? Aqui a resolução é 42 minutos de arco. O que isso quer dizer? Pensa que você está na superfície da Terra, aí você imagina a esfera celeste toda em volta de você numa noite que você está olhando para o céu. Você tem uma região que você pode olhar, mas tem abaixo do horizonte, né? A Terra não é plana, então você tem toda uma esfera celeste de céu para você observar. A cada 42 minutos de arco você registra uma temperatura diferente. E o que é essa temperatura diferente? É na casa decimal, como eu falei, é bastante preciso. Presta atenção nessa figura. Ela não se assemelha a essa daqui? Se assemelha, não se assemelha? A única diferença é que aqui, lembrando, é uma projeção. O final daqui, certo, mouse? O final desse lugar aqui coincide com aqui. Da mesma forma que isso daqui é a projeção disso daqui. Repare, eu tô dividindo a esfera, tá vendo aqui, ó? Como se eu estivesse cortando a pizza em 2, 4, 8, 16 pedaços, 32 pedaços. É o que eu estou fazendo aqui. Então eu pego e divido em 2, depois eu pego e divido em 4, eu pego e divido em 8. Não é exatamente esse o número que eu tô falando, eu tô só criando uma intuição para vocês entenderem a lógica do negócio. Se você quiser entender isso a fundo, não tem jeito, tem que estudar matemática desde o elementar. Eu estou tentando explicar só para vocês entenderem a parte qualitativa do negócio. Então, ó, eu tenho valores de temperatura aqui, ó, nessa parte azul da seta do meu mouse, que são diferentes desses valores aqui, que são diferentes desses valores aqui. Mas perceba que quanto mais eu vou fatiando essa esfera, ó, mais detalhes finos eu vou conseguindo, eu vou conseguindo, exato, a precisão, eu vou ter valores de temperatura, eu vou conseguir distinguir valores de temperatura em lugares muito próximos um do outro. A questão é que você faz da mesma forma que você soma as ondas de cosseno e seno para formar um envelope sonoro das séries de Fourier para um piano eletrônico simular um piano acústico, é a mesma coisa, só que para uma esfera. Aí olha isso daqui, ó. Acho que isso aqui tem até a matemática aqui, né? Mas esqueça a matemática, quero que vocês olhem a figura. Tá vendo, ó? Isso daqui, ó, é a soma dessas fatiações. É a soma de diferentes funções que estão fatiando a esfera em diferentes pedaços. Tá vendo aqui, ó? L igual a 2, L igual a 3, L igual a 20, L igual a 50, L igual a 100. De novo! De novo! De novo! Mais uma vez! O lance de fatiar a esfera é só para vocês entenderem os harmônicos esféricos desta maneira como eu estou falando, na prática. Por quê? Se você reparar bem, uma função só, que é a L igual a 2 ali, por exemplo, ela já descreve a esfera inteira. Ela não está fatiando, ela já descreve a esfera inteira. O que está aumentando, o que está melhorando é o que você falou, é a precisão. Mas depois você soma todas essas, tá vendo? Você soma, tá aqui, é exatamente como tá aqui na imagem. Você vai somando até você chegar na radiação cósmica de fundo. Ou melhor, você vai somar, se fosse matematicamente falando, você soma até o infinito, digamos assim, né? Que é um limite, tendendo ao infinito. Mas computação e observação com telescópio, você vai somar até você chegar nos valores observados. O que é o eixo do mal? Na função que a gente chama de quadrupolo e na função que a gente chama de octupolo, é possível através de uma maneira, tem uma maneira vetorial de fazer isso, se associa um vetor, mas é possível você traçar um eixo que designa a direção para onde está ocorrendo a variação da temperatura. Na função que faz o quadrupolo,
na esfera é uma função harmônica. E na função que faz o octupolo, ó, olha aqui, lembre-se, é uma soma disso aqui tudo. É nessa aqui, ó, na série normal, é nessa segunda aqui, que é L igual a 2, e nessa aqui, que é L igual a 3, quadrupolo e octupolo. É só um termo técnico, tá? Que a galera chama. Se você pegar aqui, tá vendo, ó? É esse primeiro aqui, L igual a 2 e o L igual a 3. Repare que a imagem é sempre a mesma, tá vendo? Quadrupolo, octupolo. É possível você traçar esse eixo. Por que que agora chamam isso aqui de eixo do mal? Aí que entra o lance. O modelo Lambda CDM, que descreve a expansão do universo, Big Bang e tal, ele parte do princípio de que o universo é isotrópico e homogêneo. Isotrópico igual em todas as direções. Ou seja, se eu aponto o telescópio para cá e conto o número de estrelas, tem que ser a mesma coisa que eu apontar para cá e ver o mesmo número de estrelas, para lá o mesmo número de estrelas, ou seja, igual em todas as direções em larga escala. Muito bem pontuado. Em larga escala, tipo, aglomerado de galáxias, tipo, muito grande. Qual é o problema e por que que se chama eixo do mal? No quadrupolo, você ter esse eixo aqui do vetor, e no octupolo, para você ter esse eixo também. Se você rodar as simulações dessas diferentes coisinhas aqui com o Lambda CDM em 0.1 dos artigos que eu vi, tá? Vou deixar na descrição. Em 0.02% você vai ter o quadrupolo e o octupolo com o mesmo eixo assim, nessa mesma direção assim. Todas as outras vezes vai estar aleatório. Isso é o que chama-se eixo do mal. Pensa no seguinte, voltando lá para a pizza. Você tem a pizza ali, branquinha, massa, igual em todas as direções. E aí você vai pegar as calabresas fatiadas e vai começar a atacar ali na pizza, certo? Vai fazer uma distribuição de calabresas fatiadas em cima da pizza. Pense que ao longo de 1000 pizzas que você está fazendo, 0.02% das vezes você vai acabar atacando as calabresas enfileiradas. Pensa dessa maneira, assim, enfileiradas numa direção, de modo aleatório. Você não tá, pensa, você tá conversando com alguém enquanto tá montando a pizza, então você tá atacando ali de forma aleatória, não tá nem olhando. Vai ter uma chance, após um grande número, né, de pizzas que você fizer, vai ter uma chance, sei lá, 0.02%, de em algum momento você montar uma pizza que quando você taque essas calabresas, ela forme um eixo assim, entende? Esse é o ponto. Em simulações de diferentes funções harmônicas com Lambda CDM, em 0.02% você consegue esse alinhamento do quadrupolo com o octupolo. Pior que isso! Tá inclinado assim, certo? Ó, tô fazendo igualzinho na minha webcam. Eu vou só transportar ela para cá, tá? Vou deixar ela horizontal aqui na minha webcam. Pense que é a mesma linha ali. Ela está perpendicular ao plano do sistema solar. Pensa no Sol aqui no centro. Aqui, ó, onde cruza meus dois braços. O Sol tá aqui, aí a Terra gira, Marte, Júpiter, tudo aqui, ó, nesse plano aqui do sistema solar, certo? Aí você tem o vetor normal da superfície, né, pro alto aqui assim. Tá assim, ó. Galera, Deus! 90 graus perfect 90? Não, não é. Em um artigo original era 10 graus de diferença. Galera, eu tô falando de uma maneira para vocês entenderem a intuição. Tipo, tecnicamente falando, existe uma significância estatística, tá? O 10 graus... O que você faz, na verdade, é um produto escalar dos vetores associados ao quadrupolo, que tem 2 aqui, se não me engano são 3 no octupolo. E aí você vê se dá igual a 1... Tem umas continhas que se faz, tá? Mas ainda assim você tem uma estatísticazinha ali que você aplica. Que tipo, 0.88 é próximo de 1. 0.95 também é próximo de 1. Então, sabe, existe um intervalinho ali que você tira a média. Tudo dentro da estatística, tá? Nada... eu tô falando assim de década. Isso aqui tem uns 20 anos de estudo, cara. O eixo do mal é um artigo de 2005. A radiação cósmica de fundo, a gente está vendo aqui, é a de Planck 2018. Teve Planck 2013, Planck 2015, Planck 2018. Teve o satélite COBE da NASA na década de 80, que também mediu radiação cósmica de fundo. Teve o WMAP,
também mediu a radiação cósmica de fundo, também da NASA. Aí o Planck, que é o da ESA, é o que dá as medidas mais... E, cara, sabe qual é o mais incrível? Agora começam os negócios bizarros. Sabe qual é o mais incrível? O satélite WMAP foi da onde os dados surgiram, que os caras lá fizeram o eixo do mal, identificaram o eixo do mal. Daí os caras falaram, não, vamos ver se no Planck, que é um satélite melhor, vai ter uma resolução maior, vamos ver se persiste. Persistiu. E aí entra um outro agravante, que você poderia falar, porra, pode ser erro de medida, pode ser erro sistemático. Por mais que a precisão tenha melhorado com o Planck em relação ao WMAP, cara, o método de observação, a estatística utilizada, a estratégia de observação é completamente diferente. As pessoas que analisaram os grupos de análise de dados são pessoas diferentes. São grupos de pesquisa diferentes. E os dois deram, cara, tem um eixo do mal ali. Aí você fala, porra, não pode ser erro sistemático. Erro do experimento. Ou não pode, que eu digo assim, é improvável que seja. Cientificamente falando, você tem que dizer isso, é improvável. Aí, a galera chegou e falou assim, pode ser contaminação de alguma coisa relacionada ao sistema solar. Como assim? Sei lá, eu vi luz zodiacal, pode estar influenciando. Como eu disse, é perpendicular ao plano da eclíptica, tem um alinhamento com o plano da eclíptica, cara. O plano da eclíptica é a órbita da Terra em torno do Sol, é o caminho aparente do Sol visto da Terra. Como eu disse, está perpendicular ao sistema solar. Então, o caminho o satélite está aqui, estava, né, aqui próximo da Terra. Então, pode ser que o caminho aparente do Sol, girando ao longo do tempo, tenha algum tipo de contaminação que entrou ali. Só que ninguém fala qual é. É uma hipótese que não dá nem para dizer que é uma hipótese, é uma ideia. Falar contaminação do sistema solar. Tá como? Como que foi contaminado? Ninguém diz. Só falaram assim, tipo, entende? Ah, pode ser contaminação. Pode ser? Pode, mas qual é o mecanismo que fez isso? Pode ser erro da análise de dados. Só que os dois grupos analisaram de formas diferentes, né? Aí você fala, porra, não é possível que pessoas diferentes, pesquisadores diferentes, com, sei lá, às vezes linguagem de programação diferentes, é isso que eu falei, estratégias de redução de dados e análise diferentes, de países diferentes, muitas das vezes, sabe? Com dados diferentes, que são de satélites diferentes, vai chegar no mesmo resultado. Para você dizer que é erro de análise, é improvável também. Daí vieram os caras, agora para finalizar o vídeo, vieram os caras e começaram a dizer o seguinte, porra, velho, sabe o que pode fazer este eixo do mal acontecer ali? No quadrupolo e no octupolo, sabe um efeito que pode gerar isso daí? Rotação no universo inteiro. Que são modelos anisotrópicos do universo, universos de Bianchi. Mas calma, se girar muito rápido, vai dar merda, vai quebrar outras observações, vai quebrar tudo. Mas se ele girar um pouquinho, que é quase imperceptível, ele pode gerar isso ali. Então o universo pode ter um eixo do que está girando, mas é uma pergunta em aberto. Não temos a resposta disso. Se você apoia meu trabalho aqui na internet e gosta dos conteúdos, compre agora sua camisa Tech T-Shirt da Insider com 12% de desconto. Primeiro link na descrição.